Você já se perguntou quais segredos se escondem por trás das câmeras de Gladiador? Desde um grito inesperado em uma cena importante até problemas com os animais. Hoje vou contar 15 segredos surpreendentes por trás do filme que conquistou corações e criou cenas que ainda nos fazem suspirar. O número 7 vai deixar você sem palavras. Número 15, a música quase foi de outro compositor. Desde o início da produção de Gladiador, Ridley Scott tinha em mente um tipo de música épica que se alinhasse com a magnitude visual e narrativa do filme. Inicialmente, sua ideia era que a música fosse inspirada no trabalho do compositor Gustav Holst, especificamente em sua famosa suíte The Planets, e particularmente na peça Marte, o Portador da Guerra. Essa obra tem uma intensidade e uma força tão poderosas que Ridley pensou que seriam perfeitas para as batalhas e cenas de tensão de Gladiador. No entanto, o que parecia uma escolha óbvia se tornou um problema legal quando a fundação que administra as obras de Holst alegou que a peça de Zimmer, composta para o filme, se parecia demais com Marte, chegando a acusá-lo de plágio. Zimmer defendeu seu trabalho afirmando que não se tratava de plágio, mas de uma homenagem ao compositor britânico, reconhecendo a influência, mas sem copiar diretamente a obra. Apesar da controvérsia, o resultado final foi uma trilha sonora inovadora que não só complementou perfeitamente as imagens do filme, como também deixou uma marca na indústria cinematográfica. Zimmer incorporou elementos inesperados, como guitarras elétricas distorcidas e vozes lamentosas de Lisa Gerrard, que rapidamente se tornaram uma marca registrada do filme. Sua abordagem quebrou com as composições orquestrais tradicionais dos filmes épicos e se tornou uma das mais influentes dos 20 anos seguintes, mudando completamente a forma como os filmes de ação eram editados e acompanhados musicalmente. Número 14. O Cachorro de Maximus. No roteiro original de Gladiador, o personagem de Maximus tinha um cachorro-lobo como companheiro leal. O cachorro deveria acompanhar seu dono nas cenas de batalha, simbolizando a lealdade e o vínculo entre os dois. O animal era, em muitos aspectos, uma extensão do caráter de Maximus, fiel, corajoso e sempre disposto a defender seu dono. No entanto, as coisas não aconteceram como esperado durante as filmagens. O cachorro, um pastor alemão treinado para o cinema, tinha um medo avassalador das explosões e da fumaça gerada pelas cenas da queima real da selva nas sequências de combate. Esse pavor fez com que o cachorro se recusasse totalmente a correr ao lado dos cavalos de Russell Crowe durante as tomadas. Devido a esse medo, várias cenas com o cachorro foram cortadas e o animal apareceu apenas em algumas sequências pontuais. Apesar desse obstáculo, Russell Crowe desenvolveu um vínculo genuíno com o cachorro fora de cena. Crowe, conhecido por seu amor pelos animais, cuidava do cachorro entre as tomadas, alimentava-o e acalmava-o. Essa conexão real foi tão palpável que foi transferida para a tela, e a despedida entre Maximus e seu cachorro, embora breve, ficou carregada de uma emocionalidade que tocou o público. A relação entre Crowe e o cachorro não só trouxe veracidade, como também deu ao filme uma camada adicional de humanidade, algo que ressoou profundamente com os espectadores. Número 13. Russell Crowe e sua conexão real com os animais. Russell Crowe é conhecido por seu amor e conexão com os animais, especialmente com os cavalos e cachorros. Durante as filmagens de Gladiador, Crowe não apenas atuou como intérprete, mas também se encarregou de cuidar dos animais com os quais compartilhava cenas. Essa relação especial com os animais foi especialmente notável com o cachorro-lobo de Maximus. Crowe se certificava de que o cachorro estivesse calmo entre as tomadas, falando suavemente com ele e estabelecendo uma conexão genuína. Essa dedicação de Crowe aos animais não só fez com que eles se sentissem à vontade com ele, mas também trouxe grande autenticidade às suas atuações. Durante as cenas mais emocionais, como a despedida de Maximus de seu cachorro, a tristeza e o afeto genuínos de Crowe não eram uma atuação forçada, mas surgiam de seu próprio vínculo com o animal. Essa conexão real contribuiu para a carga emocional da cena, dando-lhe um toque de vulnerabilidade que tocou profundamente o público. O amor de Crowe pelos animais não se refletiu apenas no seu trato com o cachorro,
mas também em sua relação com os cavalos com os quais trabalhou durante as intensas sequências de batalha. Em resumo, a proximidade de Crowe com os animais permitiu que as cenas se tornassem mais naturais e humanas, afastando-se do estereótipo do herói invulnerável e mostrando um homem profundamente conectado com a natureza. A número 12. A glória de Gladiador. Gladiador não foi apenas um sucesso arrasador de bilheteira, mas também reviviu um gênero cinematográfico que estava em declínio há décadas, o épico histórico. Hollywood, que havia deixado de produzir esse tipo de filme por anos, viu em Gladiador uma oportunidade de ressuscitar a grandiosidade dos grandes relatos históricos. O último grande sucesso nesse campo havia sido Ben-Hur em 1960, mas depois disso os épicos históricos foram escassos. Com Gladiador, Ridley Scott demonstrou que, com a tecnologia certa e uma história emocionante, o público ainda tinha apetite por histórias épicas, especialmente aquelas que tratavam sobre Roma, a luta pela liberdade e a vingança. O filme não só recuperou o interesse pela Roma antiga, mas também lançou as bases para uma nova era de cinema histórico, com mais filmes sobre épocas passadas surgindo nos anos seguintes, como 300, Troia e Alexandre o Grande. Gladiador também reviviu o gênero ao introduzir novas abordagens narrativas, fundindo a grandiosidade das batalhas com o drama pessoal de um homem que luta pela liberdade. A mistura de efeitos visuais inovadores, uma narrativa de vingança e uma interpretação emocional fez com que o filme fosse não apenas um sucesso, mas também um referencial de como fazer um épico histórico moderno. Número 11. A rivalidade real entre Russell Crowe e Joaquin Phoenix. A rivalidade entre os personagens de Maximus e Cômodo em Gladiador não se limitava à tela. A tensão entre Russell Crowe e Joaquin Phoenix também alimentou a relação de antagonismo entre os dois personagens. Ridley Scott, com o objetivo de alcançar uma maior autenticidade nas interações entre os dois personagens principais, decidiu manter Crowe e Phoenix separados durante grande parte das filmagens. Phoenix, sendo um ator muito imerso em seu método de atuação, evitava todo tipo de contato com Crowe fora das cenas. Isso contribuiu para que a competição e o conflito entre os personagens parecessem mais reais, já que, em muitos casos, a hostilidade na tela não era encenação, mas nascia da dinâmica entre os dois atores. Ao longo das filmagens, Phoenix esteve sob grande pressão emocional para cumprir seu papel de vilão, o que levou a situações de tensão dentro do set. Em alguns casos, essa tensão ultrapassou os limites, como quando Phoenix gritou tão alto em uma cena que Connie Nielsen, que interpretava Lucilla, ficou genuinamente assustada. Esse tipo de interação alimentou a dinâmica entre os personagens, mas também afetou o bem-estar emocional de Phoenix, que às vezes se sentia sobrecarregado pelo peso de sua interpretação, chegando a desmaiar devido ao esgotamento. A rivalidade real entre Crowe e Phoenix se tornou parte integrante do filme, pois trouxe uma camada de tensão palpável às suas interações, tornando o conflito entre Maximus e Cômodo ainda mais intenso e convincente. Número 10. O grito inesperado de Joaquin Phoenix em uma cena-chave. Uma das cenas mais intensas de Gladiador ocorre quando Cômodo, interpretado por Joaquin Phoenix, grita com uma fúria desmedida: "Sou eu quem te salvou", dirigido a Lucilla, interpretada por Connie Nielsen. O surpreendente é que esse grito não estava completamente ensaiado. A Phoenix decidiu liberar toda a sua frustração e emoção no momento, gerando um impacto autêntico na atriz que deveria reagir. Nielsen, ao ouvir a força e ferocidade do grito, reagiu de maneira genuína. Sua expressão de medo e choque não foi forjada, mas espontânea. A intensidade dessa tomada não só contribuiu para a tensão da cena, mas também acrescentou uma sensação de perigo e realismo que o público percebe de forma inconsciente. No entanto, esse método de atuação extremo teve um custo físico e emocional para Phoenix. A energia e a entrega que ele colocou na cena o levaram ao limite, e após o corte, o ator sofreu um esgotamento total, chegando até a desmaiar. Este momento demonstra como a entrega física e emocional dos atores pode gerar cenas de uma autenticidade avassaladora,
mas também reflete os riscos de um enfoque de atuação tão intenso. Número 9. O final verdadeiro de Cômodo. Historicamente, o imperador Cômodo não morreu em uma arena de gladiadores, como mostra o filme. A verdade é que ele foi assassinado por um lutador chamado Narcissus, que foi subornado para estrangulá-lo enquanto Cômodo estava em uma banheira, intoxicado e desavisado. Ridley Scott, no entanto, decidiu alterar esse fato histórico com uma licença poética que servisse ao clímax do filme. Máximo seria o responsável por dar a Cômodo a morte que ele merecia, enfrentando-o na arena diante do público romano. Essa decisão narrativa não apenas proporcionou um desfecho cinematográfico mais dramático e satisfatório, mas também fechou o arco de Maximus de maneira poderosa. Um homem que lutou por honra e justiça poderia se vingar diretamente do vilão que destruiu sua vida. Essa reinterpretação do final histórico permitiu que o filme combinasse a fidelidade emocional e a tensão narrativa com a espetacularidade do cinema épico, oferecendo ao público uma resolução muito mais intensa do que a história real. Número 8. O simbolismo das cores. Ridley Scott e seu diretor de fotografia realizaram um trabalho meticuloso com a paleta de cores em Gladiador, usando a tonalidade para reforçar a narrativa e as emoções do protagonista. Quando Máximo se encontra no auge de seu poder como general romano, os tons frios, como azul e cinza, dominam a tela, transmitindo controle, disciplina e autoridade. À medida que ele cai na escravidão e enfrenta a perda de tudo o que lhe era querido, as cores tornam-se quentes e terrosas, com tons de laranja, marrom e pó, que refletem a desolação, o calor sufocante da areia e sua vulnerabilidade. Finalmente, ao entrar no Coliseu para seu último combate, as cores se transformam em metálicas e apagadas, transmitindo uma sensação de alienação, de separação do mundo que ele uma vez conheceu e marcando sua transição para o sacrifício e a transcendência. Esse trabalho visual, cuidadosamente planejado, ajuda o espectador a perceber as mudanças emocionais de Maximus, até de forma subconsciente, reforçando a narrativa e fazendo com que a história se sinta mais rica e profunda. Número 7. A realidade das lutas no Coliseu. Para que as cenas de combate no Coliseu fossem autênticas, a Ridley Scott contratou figurantes altamente treinados em esgrima e táticas de combate histórico. Esses atores não eram simples extras. Muitos eram membros de clubes de esgrima ou grupos de recriação histórica de toda a Europa, capazes de manusear espadas, escudos e armas de forma realista. Eles não apenas seguiam técnicas romanas autênticas, mas também realizavam combates coreografados com uma intensidade tal que, em algumas ocasiões, a segurança do set precisou intervir para evitar lesões graves. Essa atenção aos detalhes transformou cada cena de luta em uma sequência crível e visualmente impactante. A maneira como os figurantes interagiam com Russell Crowe e os outros protagonistas reforçava a sensação de perigo real, fazendo com que as batalhas parecessem verdadeiramente caóticas e sangrentas, em vez de coreografias artificiais típicas de cinema. Número 6. O efeito Gladiador. O impacto de Gladiador transcendeu a tela. Não só foi um sucesso de bilheteira e crítica, mas também revitalizou o interesse pela história romana em nível mundial. Após o lançamento, as vendas de livros sobre Roma Antiga aumentaram cerca de 20%, e as universidades relataram um renovado interesse nos estudos clássicos. O filme despertou uma fascinação cultural pela vida, pela política e pela guerra no Império Romano, impulsionando novas gerações a investigar e aprender sobre essa época. Além disso, teve um efeito notável na indústria cinematográfica, inspirando uma nova onda de filmes épicos históricos e demonstrando que o público ainda estava sedento por histórias sobre Roma, vingança e honra. Ridley Scott, que vinha de uma série de fracassos comerciais, consolidou sua reputação como mestre do cinema épico, mostrando que uma combinação de narrativa potente, efeitos inovadores e atuações autênticas podia mudar tanto a percepção do público quanto o interesse cultural por uma era histórica. Número 5. A influência de Hans Zimmer e Lisa Gerrard na trilha sonora. A música de Gladiador foi uma das mais inovadoras de sua época,
Hans Zimmer, junto com a cantora Lisa Gerrard, conseguiu criar uma atmosfera única que nunca havia sido ouvida antes em um épico histórico. Zimmer usou guitarras elétricas e ritmos de valsa nas cenas de batalha, enquanto Gerrard trouxe uma voz etérea e profunda que deu ao filme um tom espiritual e funerário. A música Now We Are Free se tornou um fenômeno cultural e a letra de Gerrard, embora incompreensível, não está em nenhum idioma real, se conectava emocionalmente com o público. Número 4. O uso de CGI para reviver Oliver Reed. Após a trágica morte de Oliver Reed, que interpretava Próximo, Ridley Scott teve que encontrar uma maneira de completar as cenas que ainda faltavam filmar. Usaram CGI para digitalizar o rosto de Reed e colocá-lo sobre um dublê de corpo, o que permitiu que seu personagem aparecesse nas cenas restantes. Foi a primeira vez na história do cinema que essa técnica foi usada de maneira tão avançada, e a cena final com Reed foi tão convincente que lhe rendeu uma indicação póstuma ao BAFTA. Número 3. As diferentes técnicas para criar a multidão no Coliseu. Criar a ilusão de uma multidão massiva no Coliseu foi um desafio para a produção. Não poderiam contratar 35 mil figurantes? Então usaram uma combinação de pessoas reais nas primeiras fileiras e recortes de papelão nas partes mais altas das arquibancadas. Para as tomadas mais amplas foram adicionadas figuras digitais de baixa resolução, criando um colagem visual que se integrava com o restante da cena. Apesar desse truque, a ilusão era tão eficaz que raramente é notada no filme. Número 2. A conexão real de Russell Crowe com a Terra. Em uma das cenas mais emotivas de Gladiador, Maximus descreve sua casa na Espanha, dizendo que a cozinha cheira a jasmim pela manhã. Esse monólogo não estava no roteiro original. Ridley Scott decidiu que Crowe improvisasse sobre o que lar significava para seu personagem. O que Crowe descreve é, na verdade, sua própria fazenda na Austrália. A nostalgia e o desejo de voltar para sua casa que ele transmite nessa cena não são atuação, mas uma emoção genuína do ator que se infiltrou em sua interpretação. Número 1. O método de atuação de Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix usou um método de atuação altamente imersivo para interpretar Cômodo. Ridley Scott decidiu manter Phoenix e Crowe separados durante a maior parte das filmagens para reforçar a tensão entre seus personagens. Phoenix evitava interagir com Crowe fora das tomadas para manter uma distância emocional que se refletisse em suas atuações. Essa decisão ajudou a tornar a rivalidade entre os personagens mais autêntica, embora às vezes Phoenix chegasse a extremos, como quando desmaiou após uma tomada devido ao esgotamento físico e emocional. E até aqui nossa viagem pelos segredos de Gladiador. Um filme que mostrou que as grandes histórias nem sempre nascem com a confiança de Hollywood, mas com a força de uma ideia capaz de tocar a alma. Se você gostou de descobrir esses 15 fatos surpreendentes e quer continuar explorando os segredos, curiosidades e lendas do cinema, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a campainha, porque aqui continuaremos trazendo histórias que vão fazer você rir, chorar, emocionar-se e sonhar.